A gente vai estar sendo ministrado num prelúdio para a gente poder adentrar o momento aí do nosso culto ao Senhor, naquilo que Deus tem proposto a nós nessa noite. Nós contamos aí com a participação especial do nosso irmão Eliebe, nosso irmão Zé Renato, Filipão, como sempre, na equipe técnica aí, de maneira muito carinhosa e gentil. Esses irmãos estão nos acompanhando. Vamos estar adorando o Senhor. Boa noite, queridos e amados irmãos, amigos do Instagram, Facebook, amados irmãos da Igreja Batista Memorial em Talva, outros irmãos, amigos, pessoas de Talva, de outros municípios, o Alan, aí de Houston,
nosso abraço carinhoso, querido e amado filhão, que Deus te abençoe. A todos vocês que conosco estão mais uma vez, aqui estamos em um local muito especial da Ibamita, a nossa sala de oração, com esse fundo especial, com essa atmosfera de oração, de clamor pelo nosso país, clamor, oração pelo nosso diretor executivo da Convenção Batista Brasileira, pastor Sócrates. Estamos clamando a Deus para que Deus venha estar de maneira graciosa, misericordiosa, ministrando no mundo, onde temos o privilégio, a oportunidade de buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Que Deus abençoe você na sua casa, com a sua família. Que Deus abençoe você nesse tempo, dando a você paciência, dando a você paz, enchendo o seu coração de vida e vida no Senhor. Estamos hoje aqui, eu e Edilane, estivemos ontem numa live em casa, hoje pela manhã estive em Boa Ventura, participando com o pastor Alain e a Igreja Batista em Boa Ventura. Aqui estamos, a igreja não está parada, a igreja não é o templo, a igreja somos todos nós. Há um despertamento espiritual, Adilson, Denis, os casais, Marquinho, tantos irmãos e irmãs, via Zap, via redes sociais, estão aí ministrando a palavra às igrejas. A palavra do Senhor, o Evangelho do Reino de Deus não está vedado, não está fechado, pelo contrário, nós continuamos anunciando que Cristo é vida, que nele há paz e que podemos buscá-lo de todo o nosso coração. Quero orar com os amados irmãos nesse momento. Logo após, iremos adorar o Senhor com uma canção muito especial e depois começaremos a ministração da palavra de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós colocamos, Pai, o nosso coração diante do Senhor, a nossa mente diante do Senhor, adorando ao Senhor, declarando mais uma vez que Tu és o nosso Deus, que nós somos o Teu povo, que nós te amamos, Senhor Deus, independentemente das circunstâncias e ou situações. O que nós queremos, Pai, é viver de acordo com a Sua santa, preciosa vontade. Clamamos a Ti, Senhor Deus, por todos os servos do Senhor, espalhados pela face da terra, que estão, Senhor Deus, testemunhando, apresentando a palavra do reino. Te pedimos, Pai, por todos aqueles que hoje nos veem e ouvem, aqueles que verão e ouvirão em outros dias, Senhor Deus, que em nome de Jesus todos sejam abençoados do Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos conduza segundo a Sua santa e preciosa vontade. E que em nome de Jesus possamos experimentar de maneira graciosa, bondosa, a Tua paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus, amém. Se
céu onde vou para sempre morar, remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Glória a Deus. Ah, Deus maravilhoso. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu sou feliz, glórias a Ele por isso. E espero que você também experimente dessa alegria, dessa felicidade, que independe de circunstâncias. A palavra de Deus fala que Deus habita em meio aos louvores. E nós podemos sentir a ação de Deus, a presença do Senhor na administração desses louvores. E louvamos o nome do Senhor, porque a sua graça se manifesta em momentos de alegria, mas nos momentos de tristeza também, nos momentos difíceis. E eu sempre digo que Deus é um Deus de detalhes. Esse primeiro louvor que Elieber cantou, Zé tocou, foi o primeiro louvor que eu ouvi hoje pela manhã. Eliane compartilhou exatamente esse louvor comigo hoje de manhã. E esse louvor traz lá o texto de Abacuque, muito conhecido. E esse texto, toda vez que eu leio esse texto, que fala, né, sobre ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, toda vez que eu leio essa passagem, uma irmã especificamente me vem à memória, e hoje eu estou pensando nessa irmã o dia inteiro, e o meu coração se encheu de alegria hoje porque eu vivi 2 momentos muito especiais. Essa irmã é Rutinha. Rutinha, eu sempre lembro de você nesse texto. Nós compartilhamos de um momento muito difícil em que esse texto falou muito ao nosso coração. E hoje meu coração se encheu de alegria porque eu pude ver o Bernardo. Né? Para quem me conhece, é o sobrinho de Rutinha, e a trajetória dele, eu não acompanhei toda a trajetória, mas eu vi menino. E hoje ver o Bernardo pregando, se tornou um homem de Deus e tem glorificado o nome de Deus, isso encheu meu coração de alegria. E outra foi Alice, se eu não me engano, compartilhou um louvor, um dos louvores do musical Experiência com Deus, que foi um musical que marcou muito a minha vida e a vida de muitos irmãos aqui da igreja. Então, assim, é Deus o tempo todo falando, e eu creio que esse tempo é um tempo que, mesmo estando cada um na sua casa, tem aproximado muita gente, tem aproximado muitos irmãos. E louvado seja o Senhor por isso. E hoje eu tenho visto dos dias que ainda continuam difíceis, nós estamos enfrentando ainda essa pandemia, nós não sabemos quanto tempo isso vai durar. E eu tenho visto pessoas muito perdidas, sem saber para onde vão, sem saber a quem seguir, a quem ouvir. E nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Não dá para se guiar A, B ou C. É preciso, acima de qualquer fala, ter a fala do Senhor no nosso coração, a voz do Senhor no nosso coração. E o texto que eu quero iniciar nessa noite, essa reflexão, está lá em Salmos, capítulo 46. Eu quero ler esse salmo que tem grande parte daquilo que Deus tem falado ao meu coração já há alguns dias. E nós estaremos compartilhando após a leitura desse salmo. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é aquela ajuda na qual se pode confiar no dia da angústia.
Por isso não ficaremos perturbados, mesmo que a terra trema e as montanhas desabem dentro do mar. Ficaremos tranquilos, mesmo se houver grandes enchentes e terremotos a ponto de sacudirem os montes com sua fúria. Há um rio que corre mansamente pela cidade de Deus, um rio que enche de alegria quem vive lá, o santo lugar onde vive o Altíssimo. Deus mesmo vive lá. Por isso, ela não será abalada. O próprio Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. As nações gritam e se agitam iradas, mas quando Deus ergue a sua voz, a terra se derrete submissa. Os reinos se encolhem com medo e respeito. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Israel é a nossa proteção. Venham, vejam as grandes obras do Senhor. Vejam como ele castigou várias nações com a destruição. Ele acaba com a guerra em todo o mundo, quebrando o arco, despedaçando a lança e queimando os escudos com fogo. Fiquem quietos e saibam de uma vez por todas que eu sou Deus. Todas as nações da terra hão de honrar o meu nome. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Israel é a nossa proteção. Aleluia. Irmãos, como que o nosso coração fica diferente quando a gente recebe a palavra do Senhor verdadeiramente. E eu quero destacar o versículo 10. Nessa versão aqui da Bíblia Viva está um pouco diferente, que diz assim: fiquem quietos e saibam de uma vez por todas que eu sou Deus. Em outras versões diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse versículo ele marcou durante muito tempo a minha vida. E em momentos assim difíceis, é difícil eu não trazer à lembrança também esse versículo. E a reflexão que nós temos para essa noite, aquilo que Deus tem falado ao meu coração, fala a respeito do que fazer quando os dias são maus. O que fazer em dias de angústia. O que fazer quando o versículo 1 diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, Ele é aquela ajuda no qual se podem confiar no dia da angústia. Temos vivido dias difíceis, temos vivido dias de angústia, temos vivido dias maus. E a primeira coisa que nós precisamos fazer quando estamos enfrentando uma situação difícil, quando estamos enfrentando um dia mau, é aquietar o nosso coração. Aquietai-vos. E aquietar o coração não é uma coisa muito fácil. Principalmente quando estamos em meio a um vendaval. Principalmente quando estamos em meio a uma turbulência, a uma crise, a uma dificuldade muito grande, a uma pandemia. Situações em que não temos o controle. Como aquietar o coração. E quando eu falo em coração e falo sobre a importância de aquietar o coração para que possamos perceber a presença do Senhor. Porque o Senhor disse que estaria conosco em todo o tempo. Jesus disse que estaria conosco em todo o tempo. E muitas vezes nós não percebemos a sua presença, que é real na nossa vida. E ao falar de presença do Senhor e não perceber essa presença e a necessidade de acalmar o coração, aquietar o coração, eu lembro do texto que está lá em Lucas capítulo 24, de 13 a 35, que fala sobre os discípulos no caminho de Emaús. O versículo 14 diz assim: enquanto eles caminhavam, iam falando de tudo o que tinha acontecido, quando de repente o próprio Jesus começou a andar ao lado deles. Porém, os olhos deles estavam fechados, de sorte que não o reconheceram. Os discípulos estavam entristecidos. Os discípulos no caminho de Emaús, Jesus já havia sido crucificado, Jesus já havia sido sepultado. Eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Jesus já havia ressuscitado. Mas eles estavam falando sobre o que tinha acontecido. É muito claro no texto. Enquanto eles caminhavam, iam falando de tudo o que tinha acontecido. Muitas vezes a nossa fala, a turbulência, tanta falação, tanto zoom nos impede de perceber
a presença de Jesus ao nosso lado, a presença de Jesus na nossa casa. Falamos tanto sobre o que está acontecendo e esse é um exemplo, a questão do coronavírus, quase que só se fala sobre isso. E muitas vezes compartilhamos tantas notícias, tantas situações desagradáveis, tiramos o nosso olhar do Senhor, da palavra do Senhor, deixamos de perceber que Jesus está presente, Ele quer se relacionar conosco, Ele está aguardando para que voltemos os nossos olhos para Ele, voltemos a nossa fala para Ele, mas nós estamos envolvidos com o discurso de coisas que aconteceram, que estão acontecendo, e não percebemos o que Jesus tem para falar conosco e tem para fazer conosco, porque Ele deseja se relacionar conosco. E Ele deseja falar dos seus planos, dos seus propósitos para a nossa vida. Mas a exemplo dos discípulos, desses discípulos, muitas vezes com o coração triste, com o coração sem esperança, porque aqueles discípulos acharam que eles tinham perdido a esperança, Jesus havia morrido, o Salvador havia morrido. Então é muito importante que a gente acalme o nosso coração e preste atenção na voz do Senhor, na presença do Senhor. O versículo 16 diz: porém os olhos deles estavam fechados, de sorte que não o reconheceram. É muito importante que a gente reconheça, que a gente tenha convicção de que a presença do Senhor é real. Jesus não prometeu que não teríamos aflições, muito pelo contrário, a palavra diz que no mundo teríamos aflições, mas Ele prometeu que estaria conosco. E essa é a grande diferença. Como cristãos, como filhos de Deus, não estamos livres das dificuldades da vida. Isso foi falado quem participou do culto no domingo passado, quando Jefferson falou sobre as tempestades da vida, foi falado sobre a presença de Jesus. E nós precisamos sempre lembrar dessa presença e nos voltarmos para essa presença. Porque essa presença é uma presença que exige relacionamento. Eu costumo dizer que todos querem Jesus na sua casa. Todos querem Jesus como Salvador da sua vida, mas nem todos querem Ele realmente governando a sua vida, como Senhor da sua casa, da sua vida. Eu costumo dar o exemplo que muitas vezes o marido ou a esposa ou o filho estão todos em casa, mas a mulher não tem a atenção do marido como ela gostaria, ou o marido não tem a atenção da esposa como ela gostaria. E muitas vezes no nosso relacionamento com Jesus, Ele não tem a nossa atenção, a nossa adoração, como Ele gostaria, como Ele merece. Queremos Jesus na nossa casa, mas nós deixamos de usufruir dessa presença, que é a única que pode possibilitar a paz que excede todo entendimento. É a única presença que pode verdadeiramente nos fazer felizes, alegres, independente das situações. A alegria do Senhor é a nossa força. A paz do Senhor. Tantas pessoas procuram essa paz e não encontram. Só é possível num relacionamento, na presença real de Jesus, mas não simplesmente Ele está ali. É nesse relacionamento que Ele deseja. E eu preciso aquietar o meu coração para ouvir e para perceber essa presença do Senhor na minha vida. E uma das formas que o nosso coração ele tem para se aquietar é sabendo verdadeiramente quem é Deus. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Você sabe quem é Deus? Parece que estamos tendo uns problemas técnicos com a transmissão, o vídeo está dando umas pausadas, tanto no Insta quanto no Face. A gente está observando isso aqui. Não está vendo direitinho. Acho que voltou. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A segunda parte desse texto, eu sou Deus, ela é uma afirmação.
Ela é uma afirmação de alguém que teve uma experiência real com o Senhor, e essa é a grande diferença. O contexto do Salmo 46 é um contexto especial porque ele traz à luz quando Jerusalém, no tempo de Ezequias, foi sitiada pelos assírios. E houve ali uma grande ação de libertação do povo de Jerusalém, do povo de Judá, através da intervenção de Deus. O Salmo 46 é um salmo que ele é a base da construção do hino Castelo Forte, de Martinho Lutero, quando ele constrói, elabora essa trajetória e essa visão de Deus de maneira plena, absoluta, Deus conduzindo a história. Em Êxodo 3, quando Deus chama Moisés a libertar o povo de Israel do cativeiro, Moisés pergunta: quem eu vou dizer que me mandou? Como que eu vou chegar lá? Eu saí mal de lá. E Deus fala a Moisés: diga ao povo que o eu sou lhe mandou. É claro que Moisés ainda iria conhecer sobre Deus, e essa é a grande questão, e saber que eu sou Deus. A importância dessa proposta de relacionamento. Nesse texto você observa o quanto nós somos pequenos, mas também o quanto Deus é imenso, Deus é enorme, Deus é grande. Mas esse conhecimento só vai ser realmente experimentado a partir do momento que a gente se relacionar. O contexto do Salmo 46 é um contexto de guerra, de luta, é um contexto de angústia, mas um contexto de vitória. Porque o eu sou, porque o grande Deus se fazia presente na vida do povo, como o grande Deus se faz presente hoje também em nossa vida. É uma palavra onde nós podemos nos achegar a Ele, descansar nele, e Ele estará conosco. Agora entenda, queridos e amados irmãos e amigos, intimidade, confiança, relacionamento com Deus, uma busca em Deus, deixar de lado aquilo que Paulo fala aos Filipenses capítulo 4, a ansiedade, deixar de lado a preocupação, deixar que o amor, como João declara, que o amor encha o seu coração ao invés do medo, e a partir disso você e eu iremos experimentar a paz de Deus que excede todo o entendimento, e essa paz vai guardar o meu coração, vai guardar o seu coração. Eu sou Deus, o descanso na presença onipotente, poderosa de Deus. Fazendo assim, nosso coração, nossa mente vai se aquietar diante do Senhor. Terceiro ponto que nós vamos falar sobre o que fazer quando os dias são maus, o que fazer em tempos de dificuldades, além de quietar o nosso coração, além de saber quem é Deus, nós precisamos aprender a remir o tempo. Aprenda a remir o tempo. Esse texto está lá em Efésios capítulo 5, versículo 16, versículos 15 e 16, especificamente o 16. Diz assim: vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Muito tem se falado sobre o tempo. Muitas pessoas têm feito, às vezes, brincadeiras, dizendo que está sobrando tempo, que já não sabe o que fazer dentro de casa. Para mim não está sobrando tempo, não. Está apertado. Mas esse é um desafio, foi um dos primeiros desafios que eu encontrei nesse período, um dos primeiros textos desde que começou essa quarentena, essa situação da pandemia. Esse texto tem falado muito ao meu coração, porque remir o tempo traz a ideia de resgatar o tempo. Em algumas versões, inclusive, fala sobre aproveitar cada oportunidade, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. E aí, não é novidade, eu creio que vários irmãos, várias pessoas do mundo inteiro estão vivendo situações diferentes, está tendo que se reinventar,
mas também estão tendo oportunidades. Maridos estão tendo oportunidades de darem mais atenção à sua esposa, de conhecerem melhor, e vice-versa, esposa e seus maridos, pais conhecerem os seus filhos. Tem pais que não conhecem, não sabem os filhos que têm. Filhos conhecerem os seus pais, isso é algo que pode ser precioso, mas se não for debaixo da direção do Senhor, também pode ser um complicador. Nós temos visto, infelizmente, brincadeiras no sentido de que, e até fatos, né, que essa quarentena está contribuindo para um número maior de divórcios. Por que isso? Porque deixamos de viver, muitas vezes, o propósito real da família, que Deus estabeleceu na sua palavra. Deixamos, muitas vezes, de cumprir com o papel que Ele designou para mim como esposa, para Gêmeos como marido, para os filhos, o papel de filhos, o papel de pais. E é hora de aproveitar essa oportunidade e resgatar esse tempo, remir o tempo. Uma das grandes dificuldades que as pessoas têm em relação ao tempo, a organizar o seu tempo, a otimizar o seu tempo, a realmente trabalhar naquilo que é prioridade, é porque muitas vezes a pessoa não consegue organizar. Muitas vezes nós não conseguimos organizar a nossa vida. Está uma bagunça dentro da gente. Nós não sabemos quem somos, nós não sabemos para onde vamos. E aí, como organizar, como aproveitar a oportunidade se eu nem sei o que eu quero, se eu nem sei o que eu sou? Então, é muito importante que a gente aproveite essa oportunidade, desse tempo que nós estamos tendo, principalmente dentro de casa, o fique em casa. O que significa esse fique em casa para você? O que significa esse fique em casa para mim? Além de tantas coisas que a gente ouve, além das dificuldades, além de tantas coisas que podem acontecer, mas hoje, olhando para o lado de uma oportunidade que pode estar sendo dada a mim, a você, para dedicar um tempo mais à sua família. E quando falo sobre essa oportunidade, sobre remir o tempo, é muito importante que a gente saiba que aproveitar esse tempo, remir esse tempo, também significa em conhecer Deus, como foi falado, saber quem é Deus, conhecer Deus. Aproveite esse tempo para conhecer o Senhor, para conhecer você, para conhecer a sua família, para ter um tempo de mais qualidade com eles. E falando sobre esse aproveitar cada oportunidade, é aproveitar a oportunidade de perceber a voz de Deus, o propósito de Deus, o que Ele quer. Quando eu falei no início sobre o louvor da cantata, um dos hinos da cantata, a experiência com Deus, que fala muito sobre isso, fala muito claramente. Eu estava meditando na palavra, fazendo essa reflexão quando eu ouvi esse louvor, e veio de encontro exatamente o que eu estava sentindo e eu não estava conseguindo colocar em palavras. E esse louvor colocou. E ele disse assim: não é o que eu farei por Jesus, mas o que Ele fará em mim. É aproveitar a oportunidade para ver o que Deus está fazendo na sua vida. O que Deus deseja fazer na sua vida. Você sabe? Não é o meu próprio poder, mas é o seu poder em mim. Não é o que Ele quer que eu faça, mas o que Ele quer que eu seja. Às vezes nós ficamos envolvidos com tantas coisas, achando que Deus quer que a gente faça isso ou aquilo, quando Deus está querendo nos fazer uma pessoa semelhante a Jesus. Quando Ele está preocupado, quando Ele está interessado, quando Ele está voltado em trabalhar o que eu sou, o meu caráter. Já me perguntei o que faria Jesus e agora vou buscar o que Ele está fazendo bem aqui onde estou. O que Ele está fazendo bem aqui onde estou. O que Deus está fazendo nesse tempo? Na sua casa, na sua família, nas pessoas próximas a você. O que Deus está fazendo? Porque nós cantamos, irmãos, que Deus é soberano. Nós falamos que perdemos o controle, mas que Ele não perde o controle, que Ele tem todo o controle. Você crê de fato nisso?
Se você crê que Ele tem esse controle, Ele está agindo hoje, na sua vida, na sua casa, nas pessoas pelas quais você está orando, no país. Hoje, o mundo parou. Muitos pararam e se colocaram de joelhos para clamar ao Senhor. Algo que deveríamos fazer todos os dias. Mas hoje, de uma forma especial, foi colocado, foi proposto para que o povo jejuasse, para que o povo orasse. Não sei quantos fizeram, mas foi um desafio lançado. Um dos textos que a gente mais tem visto sendo compartilhado é o texto lá de Crônicas, que é o texto que está aqui nesse painel. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. As pessoas querem o socorro do Senhor, querem que o Senhor ouça o seu clamor. Mas tem duas palavras muito desconfortáveis. Uma é a humilhação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. E outra é se converter dos seus maus caminhos. É preciso mudar de rota. É preciso mudar de caminho. A palavra de Deus fala, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não minta mais. É mudar o caminho. É mudar o posicionamento. E ainda nesse louvor da cantada experiência com Deus, o narrador ele começa dizendo assim que o Deus que falou com Moisés e Abraão, ele não perguntou para eles, para os próprios discípulos, ele não perguntou o que vocês fariam por mim. Eles não perguntou o que eles fariam, porque Deus já tinha um plano traçado. E se nós falamos que Deus tem o controle, Deus tem um plano traçado para esse tempo, para a minha vida, para a sua vida, para a minha casa, para a sua casa. Nós precisamos crer nisso, mas nós precisamos também entender que é exemplo daquela época em que alguns ajustes tiveram que ser feitos na vida de grandes homens de Deus. Alguns ajustes podem ser necessários na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa. Então esse é um tempo da gente aproveitar essa oportunidade e se unir ao Senhor. Um dos livros que marcaram a minha vida, e nós fizemos o estudo dele aqui na igreja, foi o livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. E uma das partes desse livro fala exatamente sobre a gente observar o que Deus está fazendo e nos unirmos a Ele num propósito, num plano que é dele. O que Deus está fazendo? Irmãos, precisamos aquietar o nosso coração, precisamos saber quem é Deus, precisamos aproveitar a oportunidade, remir o tempo, porque os dias são verdadeiramente maus. Precisamos aproveitar essa oportunidade para uma busca dentro de nós, em quem nós temos sido, dentro de um propósito do Senhor. Nesse tempo, de nos voltarmos e perceber, Deus, o que o Senhor está fazendo? O que o Senhor deseja fazer em mim? O que na minha vida precisa ser mudado, precisa ser deixado? Qual a rota? Eu preciso mudar de rota, eu preciso me converter de alguns caminhos que não são do agrado do Senhor, de algumas falas que não são do agrado do Senhor. E aí diz assim, quais são os planos do seu coração? Deus quer que eu faça parte e seja honesto ao perguntar o que Ele está fazendo e se eu vou ficar à parte. Deus está fazendo. A questão é, eu vou me unir a Ele ou não? Ou eu vou querer fazer do meu jeito? Eu vou estar atento ao mover dEle. A palavra de Deus, Deus se revela através da sua palavra, e a palavra dEle é muito clara em várias situações. Só que muitas vezes nós deixamos de obedecer porque não queremos, não concordamos com algumas práticas. Quando a palavra fala sobre orar, por exemplo, por autoridades, pelas nossas autoridades, temos dificuldade porque às vezes não concordamos com o pensamento de A ou B, mas a palavra manda eu orar. Então eu preciso saber até que ponto está a minha obediência ao Senhor e que Ele requer uma obediência total e não parcial. Nós temos exemplos de estragos
que foram causados por conta de uma obediência parcial à palavra do Senhor. Então, irmãos, é tempo de nos voltarmos para o Senhor. É tempo de verdadeiramente buscarmos remir o nosso tempo, buscando conhecer um pouco mais mesmo da nossa vida, do que nós temos feito. Eu preciso saber por que eu existo. Eu preciso saber quem sou eu, para onde eu quero ir. Alguém já disse que para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Nós precisamos, o mundo está perdido e nós precisamos mostrar a saída, o caminho, mas para isso nós precisamos estar no caminho, que é o Senhor Jesus. E aí, para que a gente venha remir o nosso tempo, saber remir, saber aproveitar a oportunidade, é muito importante que a gente tenha definida as nossas prioridades. Em Mateus, capítulo 6, verso de número 33, um versículo muito conhecido, com um contexto muito especial, onde Cristo nos orienta sobre a preocupação, sobre o cuidado dele para conosco. No verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O conceito comum de felicidade, ele abraça alguns itens muito importantes, alguns itens vitais, alguns itens valiosos e alguns itens que nós não podemos colocar na primeira instância, no primeiro grupo de valorização. Mas entendemos que são itens importantes, como por exemplo a saúde. Buscamos a saúde. Entendemos que a questão financeira é uma questão importante e buscamos cada dia mais ter uma condição financeira um pouco melhor. Entendemos que conhecimento é importante, conhecimento realmente é importante. Quanto mais conhecimento, melhor, vamos ter uma ótica da vida mais qualificada. Entendemos que a questão de reconhecimento, por mais perigoso que possa ser a questão do reconhecimento, quando caminhamos de maneira a sermos pessoas mais qualificadas, o reconhecimento é algo que virá de encontro a nós. Entendemos que, por exemplo, a diversão, o lazer é algo importante, é algo necessário. Agora, a grande questão nesses itens é como nós estamos administrando, porque muitas vezes esses itens, alguns deles muito importantes, muito sérios, eles são elencados, colocados numa busca de satisfação, simplesmente satisfação a nós mesmos. Uma busca pela satisfação, uma busca equivocada, às vezes em relação à saúde, um demasiado olhar, um acentuado olhar ao nosso corpo, reconhecimento, uma necessidade de ser reconhecido, e por vezes, queridos, esses itens, eles estão sendo colocados de maneira equivocada na escala de prioridade. Essas coisas são muitas vezes buscadas como o sentido da vida. E quando assim fazemos, nós cometemos um grande equívoco, porque todas elas são passageiras. Todas elas são transitórias. Todas elas, nós encontraremos pessoas com a melhor saúde que a nossa, encontraremos pessoas com maior conhecimento que o nosso, encontraremos pessoas com uma situação financeira melhor do que a nossa, e se a gente não souber como administrar isso em nós, na nossa família, na nossa casa, nós iremos nos perder no qual é o sentido da vida. E Jesus Cristo, nesse texto, ele traz o conceito de você buscar o Senhor. É interessante que tanto Mateus 4 quanto Lucas 4 narram a tentação de Jesus. E quando Cristo foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, tanto Mateus quanto Lucas falam que ele jejuou. E logo após 40 dias e 40 noites, Satanás veio tentá-lo e ofereceu a ele poder, e ofereceu a ele alimento, e ofereceu a ele fama, e ofereceu a ele consolo, e ofereceu coisas, algumas delas importantes em relação à vida, porém, não era o mais importante, não era a prioridade.
não era aquilo que aos olhos de Jesus era a essência, porque Jesus nos traz o conceito de felicidade, é estarmos na vontade de Deus. Nos traz o conceito de felicidade de estarmos nos braços de Deus, de estarmos consolados, orientados, entendendo nosso papel, entendendo nosso significado, entendendo a nossa trajetória. Então ele fala no verso 33, buscai intensamente, buscai de maneira profunda, buscai, não de maneira religiosa, não de maneira aparente, busque em primeiro o que é mais importante, o que é valor. É uma opção de vida você buscar o Senhor com a intensidade do seu coração, buscai o reino de Deus, a justiça de Deus. Por vezes, irmãos, somos muito mais denominacionais, por vezes, irmãos, somos muito mais templários. A crise de muitos é o templo, é a ausência do templo, conquanto Deus está em nós, através de Jesus, o Emanuel, Ele é a nossa prioridade, e Jesus em todo o tempo trouxe de maneira clara que o sentido da sua existência era agradar o Pai, fazer a vontade do Pai. E quando vivenciamos isso, há uma promessa. E aqui, prestem bem atenção nisso, por favor. Há uma promessa do cuidado de Deus para conosco. Mas essa promessa não é mediante aquilo que nós fazemos. É mediante a misericórdia de Deus. Há uma promessa do cuidado de Deus por nós. Porque Ele é misericordioso. E sabe então qual deve ser a minha prioridade, qual deve ser a sua prioridade? Fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus, estar em intimidade com Ele, e fazer a vontade dEle como marido, como pai, como homem, como cristão, fazer a vontade de Deus, tendo Jesus como a medida, Jesus como a régua, Jesus como aquele que é o seu modelo, que é o meu modelo, que é o nosso modelo, é fazer dele aquele a quem você quer copiar. Eu pergunto a você, o que tem valor para você? O que é importante para você? Ah, pastor, mas saúde é importante, trabalhar é importante, com certeza. Cuide-se, trabalhe, estude, valorize-se, com certeza. Tome conta da sua casa, cuide dos seus bens, com certeza absoluta quanto a isso. Mas nada disso, por mais especial que possa ser, pode assumir o lugar de Deus na sua intimidade, na sua vida e principalmente na sua prioridade. O que é importante para você, o que é valioso para você. Ouvimos várias vezes falar a coisas que têm preço, mas preço não significa valor, porque as coisas valiosas são muito mais importantes do que aquelas que são precificadas, aquelas que têm preço. Portanto, querido, a minha prioridade, a sua prioridade, a nossa prioridade é a presença de Deus, é Jesus. E com certeza, Ele continuará, não pelo que nós fazemos, mas Ele continuará a cuidar de nós, da sua casa, da sua vida, da sua família, da minha casa, da minha vida, da igreja dEle, do povo dEle, dos remidos, dos salvos, dos libertos pelo sangue do Cordeiro. Essas 4 orientações que nós recebemos da parte do Senhor e nós deixamos na reflexão dessa noite, na meditação da palavra dessa noite, nos dias difíceis, nesses dias que são maus, aquieta o teu coração, saiba quem é o teu Deus, aprenda a remir o tempo e defina as suas prioridades. Fazendo isso, os seus olhos se voltaram para o que é eterno, não para as situações desse mundo aqui, mas aprenderemos a olhar mais para aquilo que está reservado para nós, para o céu. Precisamos estar aqui com os olhos voltados para a eternidade. Precisamos estar aqui sabendo do nosso propósito, cumprindo com o nosso propósito. Não são os meus planos, é crendo que planos muito maiores e perfeitos o Senhor já traçou. E eu só preciso me unir a Ele. Para o meu bem, eu preciso me unir, conhecer esses planos. E aí eu vou experimentar essa paz
que excede todo entendimento. Essa alegria do Senhor, que é a nossa força. Fortalecei-vos no Senhor. É tempo de nos fortalecer no Senhor, na meditação da sua palavra, na orientação que foi dada. E que Deus tenha misericórdia de nós, da nossa casa, da nossa família, da nossa nação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te louvamos pelo rico privilégio, Deus, que tivemos de compartilhar da tua palavra. Amém, Senhor Deus. De perceber, Deus, a ação do Senhor. De ter a convicção, Deus, porque a tua palavra nos dá essa convicção de que os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor. De poder experimentar, Deus, que é possível aquietar o nosso coração. É possível saber quem é o Senhor, porque o Senhor deseja se relacionar conosco, porque o Senhor deseja se revelar a nós, e a cada dia, Deus, há mais do Senhor que podemos conhecer. A cada dia, Deus, podemos crescer mais no conhecimento do Senhor, e o Senhor deseja isso, e o Senhor está aberto para mostrar a cada dia quem é o Senhor, e mostrar que o Senhor pode, independentemente das circunstâncias, aquietar o nosso coração. Ah, Deus, obrigada, porque temos a oportunidade de estar aqui compartilhando a tua palavra, temos a oportunidade de, como casal, ministrar a tua palavra, temos a oportunidade, Deus, de ver a nossa família, temos a oportunidade, Deus, e a liberdade de compartilhar a tua palavra quando muitos não têm. Deus, muito obrigada por cada oportunidade, pela oportunidade de estarmos vivos, pelo abrir os nossos olhos nos dias de hoje. Obrigada, Deus. Nos ensina, Senhor, a remir esse tempo, a resgatar o tempo, a usar o nosso tempo de forma agradável ao Senhor. Ah, Deus, nos ensina a definir as nossas prioridades de acordo com a tua vontade, a colocar verdadeiramente o teu reino em primeiro lugar. Cremos, Deus, que a tua palavra é viva e eficaz. Cremos, Senhor Deus, que há transformação através da tua palavra. Então, a começar na nossa vida, venha, Senhor Deus, colocar-nos do jeito que o Senhor deseja, para que possamos verdadeiramente ser instrumentos nas tuas mãos, para cumprir com o teu propósito nesse tempo. Muito obrigada, Deus, por essa noite. Muito obrigada, Senhor Deus, pelos irmãos, pela vida. Eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada um que está nos ouvindo nessa noite, cada família no teu altar, e que haja verdadeiramente o mover do Senhor em cada lar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Há uma canção, vamos ser ministrados nesse instante, que Deus nos abençoe e te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Louvemos juntos, queridos e amados. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier,
Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Deus te abençoe. Uma boa semana em nome de Jesus.